Olá, meus queridos, meus colegas, meus amigos. Uma boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que esse vídeo vai cair. Aí, você é amigo do Face, amigo do YouTube e amigo do WhatsApp. E uma saudação no Criador do céu e da terra, meus irmãos, no precioso nome de Yahweh, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meus irmãos. Irmãos, eu queria falar a respeito de Shaul. Como a minha Bíblia está adulterada, botaram o nome dele como Paulo. Se você pegar, irmãos, ler no capítulo 11 até o 15 de 1 aos Coríntios, não, 2 aos Coríntios, você vai ver, meu irmão, minha irmã, que as coisas não eram do jeito que as pessoas falam. Pois certa vez, Shaul, quando estava aqui nesse mundo aqui, ele falou que é muito interessante essa passagem. Ele disse que teve que pecar. Pode ler o capítulo todinho para você entender. Ele disse que fez de pecar, ele pecou para se fingir que era, mas não para dizer que era melhor do que outro, mas ele está dizendo aí que pecou, entendeu? Ele recebeu o dinheiro das igrejas, entendeu? Ele pregou outro Cristo, se você quiser olhar. Ele estava junto com a igreja, que era a sinagoga, né? E ao mesmo tempo ele pegou e saiu. E outra, ele recebeu dinheiro, se você observar e olhar. Porque, meu irmão, minha irmã, e depois que ele sai, aí depois ele vai e faz o quê? E diz que eles não servem o Cristo dele lá, se você quiser saber. Ele diz lá que não serve, porque ele diz que Satanás tá como anjo de luz, enganando as pessoas, entendeu? Essas coisas que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, porque jamais Shaul ia falar uma coisa dessa. Isso aí é o Paulo da Bíblia mesmo. Jamais ele ia receber dinheiro, ele ia pecar para dizer que não era mais forte que o outro, ou mais baixo do que o outro. Não, querido, não existe isso não. Isso aí foi sabe quem? O Vaticano lá que botou lá isso aí, Shaul jamais ia fazer isso, meus irmãos, minhas irmãs. Shaul era um tipo de pessoas que dizia assim, que o salário da morte, o salário do pecado é a morte, meus irmãos, minhas irmãs. Jamais ele ia falar, ele ia falar essas coisas que estão escritas aí nesse capítulo que eu te falei, porque hoje, se você for olhar e analisar, as igrejas tudo estão nessa situação aí que ele falou. E se a gente for olhar, elas estão erradas. Por quê? Porque elas estão recebendo sim salário. Mas ele falou a respeito do salário, querido, lá em Atos, nas outras cartas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, temos que entender uma coisa. Se o salário da morte é o pecado, então todas as pessoas que trabalham, logicamente, que tem que ter seu dinheiro digno, que até em livro de Gênesis falava sobre salário. Mas o problema, querido, não é nem isso. O problema é que o pai não está envolvido com essas coisas, porque esse próprio pai falava aí, que recebeu e depois saiu, porque disse que o pai não estava. Aí eu te procuro e te digo, e o pai está no meio dessas sinagogas? Minha irmã, meu irmão, você tem que entender essas coisas que eu estou te falando, porque jamais um crente, um católico vai explicar essas coisas, meu irmão. Lê lá, meu irmão. Lê lá, para ver se eu não estou certo, se eu não falo a verdade. Embora que tem muita gente decepcionada comigo, por minha pessoa, mas eu não tenho nada a ver com isso não, meu irmão, minha irmã. O alvo desejado é Yahweh. Irmãos, eu não vou mandar mais vídeo, não.
Que é isso, minha irmã? Vou sempre mandar vídeo. Custa o que custar, querida colega, amiga, irmão, irmã. Sempre vou ficar mandando vídeo para alertar os irmãos a não fazer coisas mal, entendeu? Para não fazer coisas que desagradam o próprio Criador do céu e da terra, que seu nome é Yahweh. Então, irmãos, irmãs, você tem que entender uma coisa. Se você está passando por alguma dificuldade, irmãos, é isso mesmo. O nome do Pai é pesado, meu irmão. Não é toda pessoa. Já viu um ímpio carregar o nome do Pai, irmãos? Já viu? E quem foi que foi revelado a nós? O próprio Pai. É tanto que o mundo está aí, desfreadamente, como Shaul falava. O mundo está aí, desgovernado por o próprio Satanás, que seu nome é Lúcifer. Se o Pai entregou as coisas desse mundo para ele, meu irmão, e aí? E eu acho que tem que ter um tempo, deve ter um tempo determinado, meu irmão. Esse tempo, quem sabe é o Pai, mas quem está no poder aqui é o próprio. O Pai me falou e algo me falou que o próprio quem está cuidando aqui é o próprio Satanás, o Lúcifer. Então, minha irmã, meu irmão, o Pai, se isso está escrito na Bíblia lá que o Shaul falava também, que o Pai entregou ao mundo o amor, entendeu? Esse amor, o Pai entregou, entendeu? Essas coisas, tudo que não presta aí, esse mundo aí. Irmãos e irmãs, é difícil você entender o que eu falo, o que eu tento passar para você. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que o triunfo é maior, querido. Quando você se apega com o nome do Pai, aí é outra coisa, querido colega amigo. Não importa para A nem B, não importa comigo não, minha irmã, meu irmão. Não importa com nenhum. Sirve o alvo desejado, que é Yahweh, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Uma certa vez, Yahushua, quando estava aqui nesse mundo, ele disse que a gente temos que ser, não como, ele disse assim, que as pessoas só iam ao céu através da lei dos rabinos, dos fariseus. Ele falou lá em Mateus. Então, é bom você entender as coisas, que só existe um caminho. Yahushua, quando estava nesse mundo aqui, ele disse que não veio para defamar a lei de Moisés, não veio para fazer essas coisas, não falar isso e aquilo contra o povo dele, não, mas ele veio para ajudar, querido. Ele veio para explicar as coisas, querido, que o mundo não entende essas coisas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, porque se você olhar e analisar, Yahweh é contigo, minha irmã, meu irmão. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E não existe uma salvação sem não ser aquelas que o rabino e os fariseus pregavam, não. Porque eles andavam com o nome do Pai, o Criador do céu e da terra. Eles eram contra os fariseus. Mas os fariseus, os rabinos, tinham tudo o nome do Pai. Entenda isso que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã. Porque Yahweh sempre foi esse nome. Você não vai para o céu sem não ser por esse nome, não, irmãos e irmãs. Embora que o povo idolatraram muito Elias. Eu vou te falar só uma passagem que está escrito aí. No livro de Mateus diz que ele que abandonou Deus, né? Porque me abandonaste? Eli, que significa Deus meu, por que me abandonaste na cruz? Já em outros evangelhos está escrito Pai, por que me abandonaste? Tá errado, não tá, irmão? Então essas coisas, irmãos, que você tem que analisar e olhar, que esse Deus aí, ele abandonou Jesus lá na cruz, querido colega amigo. Mas o Pai ia abandonar? Jamais o Pai abandona ninguém, meu irmão, minha irmã. Você tem que entender essas coisas que eu estou te falando, minha irmã, meu irmão, porque se você escolher outras coisas, que desagradam o Pai, o Criador do céu e da terra, você vai para o inferno, minha irmã, meu irmão. Segue-se avante, irmãos e irmãs. O nome principal é Yahweh, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Quem era seu filho? Yahushua.
Eu tinha até mandado aquele vídeo lá, irmãos, a respeito do nome do Pai. O Pai me falou a pronúncia do seu nome, é Yahweh. E falou também, aquele vídeo lá que eu mandei do irmão lá, ele coloca o nome como H. E o H tem um som, irmão, de 2 R. É Yahweh. É tanto que o nome de Yahushua é Yahushua. Yahushua. Nome de Eliel era Eliyahu. O nome de Eli e o nome de José, Yahosef. Tem que entender essas coisas. O nome de Jerusalém, a cidade, né, de Jerusalém, era Yahushalam. Yahushalam. É porque o hebraico é difícil, meu irmão. E algumas pessoas tentam fazer alguma coisa para ser outra coisa, mas o nome sempre foi esse. Apesar da gramática, Honda, o nome Honda tem um som de R. O H tem um som de R. Então, essas coisas que você tem que entender. Aqui, o final do R, ninguém se pronuncia não. Então, esse outro H, que está lá no YHWH, ninguém pronuncia ele não. Só pronuncia um R, que tem um valor de Ré, que aqui significa, lá em Israel significa Ré. E aqui significa o quê? Significa Ró, que é o Ró de Honda. Entenda as coisas, senão você não vai entender, jamais você vai entender. E o iode sempre foi o I mesmo, meu irmão, minha irmã. Essas coisas, o Vav sempre foi. Sempre teve o som de A e U. Sempre teve, meu irmão, minha irmã. Se você quiser olhar e analisar. Então, é bom você entender essas coisas que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã. Que Yahweh é o Todo-Poderoso. Quando a pessoa estava lá, entendeu? Que disse desse jeito. Que naquele dia saberás o meu nome. Quando diz saberás o meu nome, o povo, saberás o meu nome. E meu povo saberás o meu nome. Quando fala, não é porque estava escrito não. É por causa do som. O som que o pai falava. E quem deu essas pronúncias foi o próprio anjo. Viu o anjo lá do céu. Aqui, entendeu? Qual o nome do Pai, o nome do tabernáculo. Esse anjo que deu, tanto como algumas outras pessoas, foi o próprio anjo que trouxe, não foi a gente não, meu irmão. Por a gente estava no buracão lá do abismo. Então, teve muita confusão, teve, com o nome do Criador do céu e da terra, teve. Mas o nome principal dele é esse, meus irmãos, minhas irmãs. Yahushua era contra os fariseus, os filisteus, todos contra, mas os filisteus e os fariseus, aquelas pessoas, tudo andava com o nome do Pai, meus irmãos, minhas irmãs. Eles guerreavam por a arca da aliança. E fala lá, aquela era um símbolo de guerra, meu irmão, minha irmã. E ali andava os 10 mandamentos do Pai, dentro daquela arca lá. E aí, o que ocorreu? Que ocorreu porque hoje não tem mais aquela arca lá, ninguém sabe para onde foi que aquela arca foi. E o povo de Israel sempre faz réplicas e réplicas, não vê aqui no Brasil? Esse Edir Macedo não fez uma réplica, entendeu? E não está iludindo o povo aí? Mesma coisa, meu irmão, minha irmã, você tem que entender que o Pai, o Criador do céu e da terra, está contigo, minha irmã, meu irmão. Não fuja do alvo desejado que é Yahweh, só esse nome salva, meu irmão, minha irmã. Acredite, minha irmã, que quem resolveu esse problema foi o Pai, não foi nós não. A questão do nome não, porque o Pai foi quem revelou. Tanto como revelou o irmão Juarez, como revelou a mim. Tanto como revelou a alguns outros irmãos e irmãs. Aqueles irmãos lá que eu tinha mandado aquele outro vídeo lá, o irmão estava falando certo. É Yahushua. Yahushua, o nome do Messias. O nome daquela pessoa que morreu. Que ele não é digno de glória, não é digno de poder, não é digno de nada. Mas ele é uma pessoa
que se destacou diante dos outros irmãos e irmãs. E ele é o Filho do Criador do céu e da terra, minha irmã, meu irmão. Temos que entender uma coisa, meu irmão. E Yahushua, quando estava aqui, ele disse que os fariseus, entendeu, andavam com o nome do Pai, entendeu, fazendo por onde? Porque os fariseus, eles faziam o seguinte, eles não serviam o próprio Pai. Então, Yahushua foi contra eles por conta dessas coisas. É igual o irmão Ezequiel falou. Temos que entender uma coisa. Ele foi contra o sistema, todo o sistema. E aí ocorreu essas coisas. Aquele nome era muito perseguido, o nome de Yahushua, o nome de Yahu era muito perseguido, porque só que proclamava esse nome era o povo de Israel, que era Yahushuru. Então, irmãos e irmãs, temos que entender essas coisas, porque só esse nome salva. Não adianta você procurar outros nomes, porque não vai resolver o teu problema, irmão. Às vezes você está agoniado aí, não sabe por que é. É Satanás aí, entendeu? Invoca esse nome de Deus aí e você não vai herdar o reino do Criador do céu e da terra. Por quê? Porque eu sei que só sabe aqui, que eu sei que só existe um, que é Yahweh, o Todo-Poderoso. As igrejas estão tudo compradas, igual Paulo falava aí. Ele disse que ele comeu o dinheirinho lá dele lá, entendeu? Esse Paulo aí que está falando aí, e disse que aquelas igrejas cobravam, os obreiros cobravam o dinheiro do seu salário, né? Assim como essas outras igrejas estão cobrando. E ele disse que quem estava lá era o próprio Satanás, era outra pessoa, era outro Cristo que não tinha nada a ver. Então essas coisas que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que Cristo é só se for Cristo de galo. Aqui não existe nenhum Cristo não, meu irmão. Aqui existe Yahushua, que é aquele grande profeta que fez a vontade do Pai, assim como Shaul e assim como outros fizeram, meus irmãos, minhas irmãs. Temos que entender essas coisas, meus irmãos, minha irmã. Eu nunca vou parar de mandar vídeo e áudio não, porque a obra não é minha. É a obra que eu falo, não é a obra, o trabalho que eu falo. O trabalho que eu falo, irmão, não é meu, é do Pai, meu irmão, minha irmã. Não podemos parar, entendeu? Porque se pararmos, entendeu? Aí as pessoas não vão herdar o reino do Criador do céu e da terra, minha irmã, meu irmão. Nós temos que ir avante, seguindo, entendeu? Como o Pai falou, temos que conduzir os cegos, entendeu? No caminho certo da luz. Já viu um cego andar, irmão, na escuridão? Você já viu? Jamais você já vai ver um cego andar na escuridão. Já viu ele saber de algum canto se ele estiver na escuridão? Ele não sabe de nada se ele estiver na escuridão. Essas coisas que você tem que entender, que bem-aventurado é aquele que vê, aquele que está falando e aquele que ouça. Por quê? Porque está sendo bem-aventurado, porque o Pai deu a ele, entendeu? Essas coisas. Então, essas coisas que eu tenho que te falar, minha irmã, meu irmão, eu vou parar um pouco, depois eu volto, meus irmãos, minhas irmãs. Vou parar um pouquinho aí, depois eu volto. Eu sei que o Pai está trabalhando aí, no trabalho do Criador do céu e da terra, que seu nome é Yahweh. Eu sei que o Pai, irmãs e irmãos, está trabalhando aí, cada um está dando conforme o que a gente quer, o que a gente pediu, meu irmão, minha irmã. Tchau, meu irmão, que o Criador do céu e da terra te ilumine e te dê força. Eu pararei um pouco, depois eu volto. Tchau, meus irmãos, minhas irmãs. Tchau.